limitado. Então não é, pelo contrário, é um avanço sim, e lamentavelmente o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, em 1996, se eu não me engano, revogou, aliás, por um decreto, revogou uma convenção internacional que o Brasil tinha assinado e que tinha sido ratificado do governo do Itamar Franco, lamentavelmente. Por que não, então, adotar, já que é adotada a Convenção 158 em outros países, por que não adotar, então, no Brasil? Bom, eu estou achando muito bonita essa questão da Convenção 158, acho lindo toda essa questão teórica que ela é envolvida, mas me preocupo. Eu me preocupo como advogada de ambos os lados, do empregado, do empregador, né? Momentos que você é empregado, momentos que você é empregador, principalmente pela questão cultural. Né? No Brasil, nós não temos a mesma cultura que existia, por exemplo, na França. Tudo desenvolvido na França, com o tipo de educação que a França tem, com o tipo de educação que os trabalhadores têm, o que aconteceu em 1966. Tudo era muito... O trabalhador de 66, o trabalhador de 66, ele era diferente do trabalhador de hoje. O trabalhador de hoje, ele é consciente, ele sabe do que ele está fazendo. O trabalhador de hoje, se ele tiver também na mão um pouco essa questão do poder, ele não pode me demitir de qualquer jeito, ele tem que se justificar, mesmo que seja econômica, tecnológica, desde que se faça toda essa justificativa. Então, dessa forma, eu vou ter um poder muito maior sobre essa questão. E a gente tem que ver esses dois lados. Tem que ver o lado da empresa também. O lado que isso aí vai beneficiar também nessa questão ao empregado e vai beneficiar a empresa. Aí chega junto o sindicato para negociar essa demissão dele. Que força é essa? Eu vejo muitas vezes algumas aventuras jurídicas, já tratando da Convenção 58, quando ela não foi ratificada depois de 96, que as pessoas, olha, eu fui demitido, mas eu quero aqui uma indenização por danos morais. E não sabe se mensurar, bota lá um valor imenso em cima daquilo dali. Ora, você demite, já existe indenização, os 40% do FGTS, o aviso prévio, o seguro-desemprego, e avaliando profundamente isso, desculpe os que estão aqui, mas o Brasil se preocupa com o seguro-desemprego, que está saindo do bolso dele. Olha, não vamos demitir tanto assim, porque o seguro-desemprego vai sair do nosso bolso, vamos fazer aqui uma avaliação, o Diese já foi atrás de fazer quanto é que saía do bolso do brasileiro nisso tudo, né? Então, assim, me preocupa essa questão da Convenção 158, porque eu acho que ela está de uma forma muito genérica. E a coisa tem que ser bem pontuada, para que não existam abusos, tanto da parte do empregador, como também na parte do empregado, de dar uma justificativa e tentar mostrar que aquela justificativa é plausível, como disse o Ramon, essa questão da tecnologia, colocar aí um amplo, incentivar essa questão tecnológica para que se tenha menos gente trabalhando, a automação mesmo, né, que é tão combatida na Constituição. Então, assim, me preocupa essa questão da Convenção 158, principalmente pelo lado cultural do trabalhador brasileiro, e não só do trabalhador, mas do empresário brasileiro. Então, na sua opinião, o empresário iria pensar duas vezes antes de contratar se a Convenção 158 estivesse valendo? Acredito que sim, mas eu também acredito que essa convenção não poderia chegar da forma tão genérica que ela está aí. Doutor Germano, compartilha da mesma opinião? Olha, eu acho essa questão, e há outras a ponderar, ela não pode realmente se resolver de modo tão simplificado. Mas eu acho que esse conjunto de normas que a OIT editou, ela não atravanca a produção, de modo algum. Veja, os setores econômicos têm, ao longo da última década, tido uma perda econômica com as demissões da ordem de 16 bilhões de reais. Ao demitir os empregados sem justa causa, para economizar 10 bilhões. Então eles têm tido um prejuízo de 6 bilhões. Lógico que é uma conta, como não há uma comunicação entre todos os empregadores que demitem seus empregados a pretexto de reduzir custos, eles não sabem desses números macro, né? Mas a continha de somar e diminuir é esta. Por que demitem tanto sem justa causa para reduzir custos? A conta total, e são dados do Diese, é esta.
demitem tanto sem justa causa a pretexto de diminuir custos, que no macro estão gastando mais para demitir do que é uma conta que não se fecha. Então, e esta é apenas uma conta na estrutura empresarial, porque há um débito maior, que é o custo social. Não é? Então, veja, a Convenção 158, ela é um marco para a humanidade, é um marco civilizatório. Quando se diz, olha, é muito ruim, é ruim. Por que não é ruim para a Espanha? Por que não é ruim na União Europeia? Os países da União Europeia não têm um bom nível de concorrência no mercado econômico? Doutor É uma Germano, pergunta, a favor. A gente voltar a conversar daqui a pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito. Hoje estamos debatendo e analisando a Convenção 158 da OIT. Doutor Germano, então assim, a Convenção 158, ela poderia então reduzir alguns custos, já que o empregado iria pensar duas vezes antes de demitir um funcionário? Na questão da Convenção 158 não é propriamente reduzir custos, ela não tem um foco econômico. O foco da Convenção é a dignidade do trabalhador. Porque veja, o emprego, lógico que o emprego, ele é imediatamente um bem do trabalhador, da família do trabalhador. Mas ele é um bem também, um bem jurídico de todos nós. É da sociedade. Será que cada um de nós não pensa que o trabalhador que tem estabilidade no emprego, nós teremos, em razão disso também, uma estabilidade das relações sociais? Essa questão da violência não está ligada a uma instabilidade no emprego, a rotatividade da mão de obra? Eu acho que esse conjunto de normas da OIT se relaciona diretamente com isso também. Eu gostei quando o Germano citou a questão de que a Convenção 158, digamos, é parte de um marco civilizatório. Isso é verdade. Inclusive a nossa Constituição Federal, o artigo 7º dela, o inciso 1º da Constituição, o legislador constituinte ele teve essa preocupação de limitar a demissão, ou melhor, de dar maior garantia de trabalho, de emprego ao trabalhador, justamente em razão do que significa o emprego para a dignidade do cidadão e da sua família, e da sociedade que tem pessoas empregadas ou extremamente desempregadas. O artigo 7º do inciso 1º diz que garante ao trabalhador indenização, garante ao trabalhador a manutenção do seu emprego, diz assim, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Isso é o texto constitucional. O problema é que, em seguida, se colocou uma vírgula e se colocou para a lei complementar, para ser regulada posteriormente, essa relação de emprego protegida contra demissão arbitrária. Resultado, o próprio Congresso Nacional nunca regulamentou essa matéria. Mas a Constituição, o legislador já em 88, há 21 anos atrás, ele inseriu na Constituição Federal a impossibilidade da admissão sem justa causa. Isso seria um grande avanço, mas infelizmente o nosso Congresso Nacional nunca regulamentou essa matéria, e hoje nós estamos, depois de 21 anos, nós ainda estamos discutindo se devia ou não devia acabar com essa história de admissão sem justa causa. Quer dizer, nós voltamos um pouco à barbárie, eu acho. Veja que essa convenção tem 28 anos, é de 1982, e já foi absorvida praticamente todos os membros da OIT, né? Que é uma organização de estados civilizados, estados capitalistas, que nesses estados, o problema é que os empregadores realmente eles receberam essa conquista da ditadura militar de poder demitir o empregado sem nenhum motivo. O cidadão tem
Cabe na cabeça de alguém na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, que o sujeito que trabalha 20, 25 anos, está numa empresa, no dia seguinte, ele está demitido simplesmente porque